Bom, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, começando mais um ano, 2021. A gente aproveita para desejar a vocês um excelente ano. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez. Deixa eu desligar aqui o meu telefone. Pronto. E eu queria desejar mais um feliz 2021 para todos vocês e que esse ano, obviamente, seja melhor do que as dificuldades que foram passadas em 2020, né? E se tudo correr bem, daqui a algum tempo, a gente retoma as nossas atividades presenciais. Não está nada definido por enquanto. Mas como fazemos sempre, vamos iniciar pelo nosso Pai Nosso, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, todos nós reunidos, né, para fazer o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa reunião pública online versada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu pediria que vocês fechassem os olhos e vamos pedir a Deus que nos proteja nessa hora que estaremos juntos, que também nos auxilie no entendimento de tudo aquilo que a espiritualidade passar para nós, quer seja ao pé do meu ouvido ou ao pé do ouvido de vocês, né? Porque com certeza espíritos protetores estarão ao lado de cada um de vocês, inspirando, intuindo, para que as lições que eles nos ministram sejam muito bem aproveitadas, né? E que possam nos dar uma direção, servirem de guia, de farol, para mais uma semana que nos distancia da próxima reunião pública. Pedimos também ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos proteja, nos ampare e que através de suas falanges do bem, né, possam proteger não só cada um de nós, mas a esse país também. Também agradecemos a Maria, mãe de todos nós, principalmente pelo amor desvelado, que ela tem, principalmente para as regiões mais inferiores, através dos seus grupos de amparo samaritanos, que amparam os vales, eu chamo de Vale da Morte, né? São Vale dos Suicidas e muitas outras regiões que se encontram em lugares muito ruins. Também agradecemos aos nossos benfeitores por estarem conosco, por nos permitir, eles que organizaram, planejaram e colocaram em implementação todas as atividades, né? Somos pequeninos instrumentos nessa seara do bem que os nossos benfeitores realizam através do Recanto e Luz Irmã Sheila, através dessas lives. E também agradecemos a presença dos espíritos que participam dessa live e também dos encarnados que nos assistem e que participam desses encontros. Então, façamos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer uma menção aqui, exatamente a nossa convocação dessa reunião, que é a nossa divulgação, né? Hoje não, outro dia, quando eu estava preparando o banner desse mês, de janeiro, reparei algo que eu nunca tinha tentado, né? Janeiro é branco e o janeiro é dedicado a cuidar da mente, né? Então, vamos cuidar bem da vida, cuidando da mente, né? Os gregos já sabiam, na época dos socráticos e antes mesmo, que o corpo são depende de uma mente sã, né? E a mente sã, nós sabemos, para quem trabalha no Recanto de Luz Irmã Sheila, para quem já teve a oportunidade de estudar
nosso livro sobre medicina do além, que todas as nossas doenças, com raríssimas exceções, são provocadas pelo espírito. Em outras palavras, pelo que fazemos com as nossas mentes, né? Então, a saúde está diretamente ligada à mente. Isso, como eu disse, já se falava 700 anos antes de Cristo, né? E nossos benfeitores espirituais, ao longo dessa jornada de 35 anos de trabalho de cura e cirurgia espiritual, ficam batendo nessa tecla. E Emmanuel tem um livro escrito, né, que a respeito, Leis de Amor, né, que nós usamos quando fizemos o Medicina do Além, que explica todo esse mecanismo, né, o Medicina do Além explica todo esse mecanismo de como o espírito age no seu corpo físico e como isso acaba gerando a maior parte das nossas enfermidades. Eu diria que 95% das enfermidades são geradas exatamente pela nossa mente, que é o próprio espírito, e se não for o próprio espírito, é o canal de comunicação do espírito com o corpo físico. Então, esse mês é dedicado à mente. E nada mais propício, depois de tantos meses nessa pandemia, cuidarmos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, das nossas emoções, daquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, sob o ponto de vista do que falamos e do que pensamos, né? Me lembrou 2 livros, O Horizonte da Fala e O Horizonte da Mente, né, do Miramês, que fala exatamente sobre o poder da mente e o poder da fala, né? Então, a própria espiritualidade, na última nossa reunião nossa última reunião que tivemos com o benfeitor, ela foi fechada, não tem a participação de ninguém, ele nos falou a respeito da necessidade de nós pensarmos bem, de a gente não se ligar ao que está acontecendo agora, que a gente não visse televisão, que a gente não lesse os jornais e não ficasse que nem mosca em cima do mel a respeito do que os políticos fizeram, ou o governo disse, ou os médicos dissem, e assim por diante. Porque a gente, na realidade, se contamina, né? Nós, na verdade, precisamos cuidar de ter pensamentos sãos, uma mente sã, temos, na realidade, sentimentos bons. Quanto menos a gente se ligar com isso, né, melhor será para nós. Que a gente se dedique às coisas boas e deixe que essa situação se resolva por si. Essa situação vai se resolver por si, enquanto não tiver acomodação dos desejos dos poderosos, ela não se resolve. Então, para a gente não se contaminar com isso, nós não vamos fazer absolutamente nada, a única coisa que vai acontecer é a gente se prejudicar física, psíquica e mentalmente, né? Então, mente sana, nós temos um corpo sano. E esse é o mês dedicado ao mês branco, né, janeiro, para que a gente inicie com o pé direito 2021, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos semelhantes. E os próximos, né, os que estão em casa e os parentes, né, que eu diria que foi a grande lição de 2020, né, que a gente restabeleça os laços familiares, estabeleça nossos relacionamentos, justamente por não tê-los, nós vimos a importância de tê-los, né, de poder estar juntos e viver em harmonia. Com relação aos nossos informativos, né, nós vamos retomar a semana que vem a parte do receituário para os tratamentos à distância, né? Esses tratamentos à distância, eles têm sido especiais, né? Vamos dizer assim, que tem uns pozinhos de pimpim a mais com relação ao que era realizado pelo Edson no passado presencialmente, né? E foram focados exatamente por não poder ser presenciais, né? Então, a espiritualidade está realizando um trabalho todo especial, justamente porque não consegue fazer presencial nesse momento. Não tem previsão ainda de volta, mas os trabalhos vão acontecer toda semana. Então, entrem no site do Recanto e Luz Irmã Sheila. Eu já coloquei isso algumas vezes, já coloquei no Face, no WhatsApp, no Instagram, né? Nossos canais de comunicação.
tem lá qual é o link direto para ir no formulário. Entrou no site, procura na barra cura. Entrou em cura, tem o formulário. Preencha o formulário e mande, que receberá um e-mail de volta com as orientações que a espiritualidade passar através das mãos abençoadas do Edson, né? E outra coisa que é muito importante, verifiquem sempre o spam. Por quê? Quando vocês mandarem o prontuário, você terá que colocar um e-mail. Esse e-mail recebe uma confirmação que o formulário foi. E muitas vezes isso acaba no spam. Eu testei agora durante esse tempo que nós tivemos de recesso, está funcionando muito bem. Então, quem preencher o formulário e mandar o formulário, recebe uma notificação de que o formulário foi não só visível na tela, mas no e-mail. No e-mail vai aparecer exatamente o que você mandou e o que você escreveu lá. Quando você receber a orientação de volta, que tem um prazo mais ou menos de uma semana para que isso... As meninas são muito rápidas, mas pode acontecer que algum caso se atrase e entre numa semana seguinte, né? Então, normalmente elas são muito rápidas, no dia seguinte já vai a orientação. Procura no spam, porque nós temos tido muita gente que nos dá um feedback que não encontrou, nós pedimos para olhar no spam e está lá no spam a orientação, tá certo? Então, nossos trabalhos retomam, inclusive tem uma semana para preencher esses formulários e mandar, para que já na semana que vem recomece novamente toda a parte. E quem pode, na realidade, ser tratado? Todo mundo. Quem já estava fazendo tratamento pode pedir reavaliação. Quem precisa tratar de algum outro item, alguma outra coisa, faz o formulário, né? No caso das desobsessões, os trabalhos são de sexta-feira, vocês têm o WhatsApp meu, é mandar para mim, ou mandar para o Paulinho, ou mandar para o Edinho, que nós colocamos na mesa de esclarecimento, de influenciação espiritual, para encaminhamento de espíritos e para questões relacionadas à desobsessão. Então, os trabalhos de sexta começarão na próxima, não nessa sexta, na próxima sexta-feira, dia 15, retornam, né? Retornam na próxima no próximo sábado, sexta-feira, dia 15, sexta, dia 15 de janeiro. E os trabalhos de à distância de cura serão dia 13 de janeiro. Já 13 de janeiro a gente volta. Não tem uma data certa no sentido qual é o dia da semana. A gente fala 13 por falar, mas não tem uma data certa com relação à semana. Pode ser numa terça, pode ser numa quarta, pode ser de manhã, pode ser à noite, de acordo com aquilo que nós acharmos que mais convém naquela semana, né? Com relação à livraria, muitas pessoas me mandam perguntando, ela está fechada, mas a gente sempre dá um jeito com relação aos livros, né? Porque nós moramos muito perto, nossa residência é muito perto, e quando é necessário e a livraria tem o livro, a gente pega. A pessoa pode passar lá, pegar com o Zé, no Recanto e Luz, o livro que escolheu, ou passar aqui em casa mesmo, que fica bem perto, e acaba levando o livro, né? Então, pode continuar. Temos uma novidade aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Só um minutinho que eu vou colocar. Vocês não vão conseguir, obviamente, enxergar direito, principalmente se tiver com celular, esse cartão digital. Isso é um cartão digital. É uma ferramenta, essa ferramenta foi desenvolvida, eu vou dar até um nome aos bois, foi desenvolvida pela Aeroluíse, que é nossa diretora social, e a exemplo do que ela viu com os bombeiros mirim. Os bombeiros mirim fazem um cartão digital, e nós fizemos um cartão digital, que eu vou passar
pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todos os canais possíveis, para que vocês tenham. Para que serve um cartão digital? Cartão digital, se você clicar no ícone, por exemplo, eu vou colocar bem em cima, eu vou até colocar bem em cima aqui. Aqui em cima está escrito formulário de consulta à distância, né? Tem uma mãozinha, vocês estão vendo a mãozinha aqui, ele está indo aqui. Por exemplo, com esse ícone, apertando o ícone, já vai direto no formulário pedindo a orientação de cura, a solicitação de tratamento de cura à distância. Se quiser entrar no Facebook, por exemplo, a partir de terça-feira que vem, quiser participar dessa live aqui, sem usar o meu link, é só apertar nesse ícone aqui, que é o Facebook, é o primeiro à esquerda em cima, vai direto na página oficial do Irmã Sheila. Aqui tem o site, logo em seguida, depois tem o WhatsApp e tem os 2 telefones. Olha a novidade, a tecnologia está avançando incrivelmente. Se você clicar em um desses 2 telefones, vai aparecer no teu celular um número, é só ligar. Ele vai direto como se você estivesse fazendo uma ligação, né? Então, por exemplo, esse em particular, o primeiro telefone acima é o do Recanto e Luz Irmã Sheila, lá na sede, que é a Rita que atende. E o de baixo é aquele que a Sônia atende, no caso de solicitações de trabalho, né, de trabalho de cura. Nós temos também o e-mail, tem um ícone aqui que é o e-mail. Se você apertar nesse ícone, quando no teu cartão, que você vai receber essa semana, amanhã, você já vai direto para o teu e-mail, já está aparecendo o nosso e-mail oficial do Sheila, e é só mandar mensagem, né? Aí você tem o Instagram e tem o YouTube, né? Então, através do... E tem aqui também como chegar ao Recanto e Luz Irmã Sheila, que já liga para o Uber, já vai ligando direto para o Uber, se você precisar do Uber, né? E aqui tem os nossos dados. Então, tem todos aqueles ícones que a gente mandava separado, aqui é do YouTube, aqui é do Instagram, aqui é do Facebook, aqui é o telefone, aqui é o e-mail, aqui é o formulário, está tudo nesse cartão digital, né? E esse cartão digital eu peço que vocês guardem, porque vai facilitar demais para vocês entrarem em um dos nossos canais. Hoje tem todos os nossos canais nesse cartão. E, especificamente, na parte superior, tem o formulário. Então, você clicando, já vai direto para o formulário para mandar uma solicitação de tratamento, né? Um show mesmo. Eu agradeço muito a Auri pela ideia, que ela conseguiu, inclusive, a pessoa do Bombeiro Mirim. Vou agradecer também ao pessoal do Bombeiro Mirim, que nos ajudou e fez, na realidade, o cartão digital do Recanto e Luz Irmã Sheila, né? Isso é uma coisa, você vê, que está relacionada, isso é uma coisa que está relacionada com a pandemia, tá vendo? Olha que avanço tecnológico para o bem, em vez de a gente perder tempo ouvindo todas aquelas baboseiras, 80% do que mandam é baboseira, que, na verdade, só criam energia negativa. A gente, na realidade, pode usar essas ferramentas tecnológicas para o bem, para facilitar a nossa vida, melhorar as comunicações, né? Bom, eu vou pedir agora, deixa eu ver se eu esqueci algum. Os agradecimentos a Andréa Meléu e agradecimento ao Dorival Strello, que estão retransmitindo o programa, né, para Santa Catarina, e para Rio de Janeiro e para Santa Catarina, respectivamente. E se eu lembrar de algum outro recado, eu não tenho a data ainda do drive-thru, mas obviamente que a gente vai para o drive-thru esse mês, né? Nós estamos com o negócio fechado, nós temos que correr atrás do prejuízo e continuar correndo atrás do prejuízo para poder manter essas famílias alimentadas, né? Assim como o PET, né? O SOS PET, que nós mandamos também ração para os gatos, para os cachorrinhos, dessas famílias que são assistidas, né? Contamos, como sempre, com a ajuda de vocês, né? E se você mora longe, não pode vir aqui, não pode fazer sua doação, que pode ser roupa, pode ser comida, pode ser vestuário, né? O vestuário é roupa, né? Pode ser qualquer coisa desse tipo.
as garrafas PET, as tampinhas PET, tudo isso a gente recebe. Tem a vaquinha eletrônica, no cartão digital tem a vaquinha eletrônica também, que vai direto para a vaquinha eletrônica, e vai estar ajudando a esse pessoal todo do Recanto de Luz Irmã Sheila, que está mantendo as bolas no ar para fazer com que as atividades continuem, que as contas sejam pagas e que as famílias sejam alimentadas. Agora eu vou pedir para a manager. Tem uma pergunta da Roberta. Pode falar. Dionísio, independente de receber o receituário do tratamento à distância, a espiritualidade já está nos ajudando? Por exemplo, mandei o formulário de tratamento de cura à distância para o meu marido. Então, antes de receber o receituário, a espiritualidade já está nos ajudando? Obrigada. Então, eu tenho certeza que sim, porque, na realidade, essas coisas são registros de um trabalho que já está sendo feito pela própria espiritualidade. Não é à toa que a gente entra, nosso anjo da guarda participa disso e assim por diante, né? Então, eu tenho certeza, mas aí quem vai estar falando é o Fábio. Eu nunca perguntei isso exatamente à espiritualidade, mas eu acredito que sim. Mesmo porque já aconteceu de casos de receber orientação antes mesmo de ter a reunião, né? Por algum motivo veio alguma solicitação. Então, como eles são atentos, como isso faz parte de... Eles têm, na realidade, um controle dessas fichas, essas fichas não vão simplesmente por e-mail para a gente, né? Existe, na realidade, muita coisa que acontece por detrás, eu tenho certeza que deve estar sendo ajudado, sim, tá? Mas é o Fábio que está falando, não é uma coisa que oficialmente... Pelo aquilo que eu vi, né? Pelo aquilo que eu vi, né? Acontecer. Eles ouvem direitinho quando eu faço a pergunta? Eles ouvem, sim, mas não tem problema, não. Então, agora vamos escolher o primeiro item do Evangelho. Ok. Aqui, tá. Tem mais uma pergunta que eu vou responder, que é da Letícia, né? Sobre obsessão. Eu tenho uma dúvida sobre obsessão. Eu vou até colocar a dúvida. Pronto. Eu tenho uma dúvida sobre obsessão. Como exatamente alguém está sabendo, né? Descobre que está sendo obsidiado, né? Existem dois tipos de obsessão. Eu vou fazer dois tipos de separação. A fascinação, a pessoa não sabe que está sendo obsidiada. Fascinação é quando você acha que está com toda a cocada, tá? Na realidade, o espírito está enchendo a tua bola, né? É o médium fascinado. Está enchendo a tua bola, você acha que está recebendo um espírito superior, e ele começa a não fazer exigência, mas começa a dizer que ele é Maria, ou que é José, ou que é não sei o quem, né? E ele começa a pedir exclusividade, e normalmente por causa da vaidade, os médiuns não identificam que eles estão sendo fascinados, mesmo porque a vaidade é um dos entraves mais difíceis na mediunidade, né? A vaidade é muito complicada na mediunidade. O médium tem uma tendência a se envaidecer. Então, ele começa a achar que o espírito dele é muito bom. Então, a fascinação é difícil. Como é que você sabe se está sendo fascinado ou não? Um terceiro sabe. Uma outra pessoa acaba sabendo disso, porque percebe que o médium está exclusivista, está vaidoso, só recebe espírito de luz. Agora, vamos falar da obsessão propriamente dita. A pessoa sente que está sendo obsidiada porque ela passa mal, né? Ela, na realidade, pode ser emocional, ela está irritadiça, ela explode à toa, ou ela começa a ter pensamentos ruins, pensamentos para desviar do caminho, né? Então, o obsessor, nesse caso, é uma influência espiritual, nem obsessão. No caso da influência espiritual, você começa a perceber que teus pensamentos são diferentes daqueles que você costuma ter, né? Então, puxa vida, eu não costumo ter esse pensamento, porque estão vindo com tanta frequência, porque os caras estão querendo te influenciar. Ou então, não vai para o centro, não vai lá no dia de passe, não faça isso, deixa para lá, hoje está quente, está chovendo, você está cansado, então isso são influências espirituais. Na obsessão, você sente, eu diria até entre aspas, fisicamente, você sente um mal-estar, você sente uma opressão mental,
você sente que você está desequilibrado. Claro que existem situações de transtornos, de pessoas que, por situações atípicas, podem até se desequilibrar, e não é obsessão, né? Pode até se desequilibrar. Mas você começa a perceber que está perdendo o seu normal, você está perdendo o seu prumo. E muitas vezes com sensações físicas ruins, né? Energias ruins, você sente que está sendo atacado, mesmo você não vendo, mas você sente que está sendo atacado. Você começa a ter um bocado de pesadelos ruins, pesadelos em que você vê pessoas ruins nesses sonhos, né? Então, a obsessão propriamente dita, até que eu diria, é muito fácil de ser percebida. É só ler um pouquinho, por exemplo, pegar o livro dos médiuns, ou pegar o livro dos espíritos, pegar o livro do médium, e ler a parte relativa à parte de obsessão. Você mata na hora. A influenciação é pelos pensamentos. Você está percebendo que você normalmente não pensa assim, né? E no caso da fascinação, é o médium, mais específico do médium, que está sendo enganado, e ele está gostando de ser enganado, porque estão levantando a bola dele, né? Agora, com relação ao Evangelho, a leitura que foi escolhida está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é os dois últimos parágrafos do item 10, né? Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis, que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, doente, será sempre pacífico, enquanto que um espírito violento, num corpo linfático, não será dócil, né? Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera para quem não os tem, como não dá outro vício. Não é o corpo que gera vício, né? Não é porque eu tenho um corpo que eu tenho um determinado vício. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos nossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja se corrigir sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem, né? Aqui tem duas coisas que me vieram à mente. Uma delas está relacionada com aquela resposta, aquela pergunta que foi feita, né? Com relação à obsessão. A pessoa está totalmente fora de fuso, né? Totalmente ensandecida, enlouquecida, porque na verdade tem um obsessor ou tem um espírito que está influenciando. Se a gente tem evolução, nível evolutivo suficiente, nós não passaríamos por isso. Então, se você ficou colérico, porque tem um espírito que está te perturbando, que está querendo que você fique com raiva, a raiva não é dele. Claro, ele tem a raiva, mas isso é uma característica sua. Durante o dia a dia, você contém isso, né? No teu estado normal, você contém esses ataques de cólera, né? Quantas vezes a gente conta até 10? Está equilibrado para contar até 10. Quantas vezes a gente fecha e se concentra, fala, não está certo, você quer explodir, mas não está certo, né? Eu vou responder educadamente, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho comportamental, de mudarmos nosso comportamento.
Numa situação de obsessão, não é porque é o obsessor que está fazendo você fazer tudo isso. É você que tem essas características. Claro, se é uma subjugação, se é uma possessão, que é um caso em que a pessoa deixa de ter controle sobre si mesma, e inclusive chega à inconsciência, aí tudo bem, é o espírito que está fazendo. Mas nós estamos falando de obsessão. Obsessão você mantém a consciência. Então, o que você externa sob pressão, o que você externa numa obsessão, o que você externa no momento de desequilíbrio, são características que estão dentro de você, né? Dentro da gente, e que a gente precisa aprender a controlá-las, a sublimá-las, fazer a nossa tal da reforma íntima. E falando em reforma íntima, o segundo ponto é exatamente o nosso querido Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, que na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala uma coisa que ele já falava lá atrás, quando ele estava encarnado aqui no século V, né? Ele falava de como fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. A necessidade de a gente fazer uma avaliação de tudo aquilo que a gente pensa, fazer uma avaliação daquilo que a gente faz, daquilo como a gente se comporta, e é uma avaliação diária. No caso de Santo Agostinho, ele fazia à noite, né? Ele sentava no leito dele e ele lá fazia uma avaliação de como ele agora pensava na noite, ali calmo no quarto, das atitudes que ele teve, se eram boas, se eram ruins. E ele fazia as suas proposições para o dia seguinte, para que ele não voltasse a repetir. Inclusive, ele colocava o que os outros estariam pensando dele, tendo visto ele fazer o que ele fazia. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, um pouco da história, né? Para ele chegar a isso, ele chegou isso no quinto século. Na realidade, deve ter sido no ano de 392, 395, né? Então, foi no quarto século, né? Mas ele permaneceria ainda entre os encarnados até o ano de 430. Então, nesses últimos 40 anos da vida dele, ele fazia exatamente o que eu acabei de dizer. Ele sentava na cama toda noite, lá no quarto século, no quinto século, e ele analisava todo o comportamento dele. Por quê? Porque ele estava disposto a se tornar melhor. Ele sabia que a felicidade dele dependia da sua melhora. Ele passou a vida inteira buscando essa felicidade, a vida inteira em conflitos, porque ele estava querendo, na verdade, conhecer a verdade e ser feliz. E ele descobriu que a única forma de ser feliz é viver em paz com Deus. Viver em paz com Deus é viver em harmonia consigo, com o próximo, com tudo, né? E isso, na realidade, é o que nós sempre falamos, com relação, o que sempre na doutrina aparece, a necessidade de a gente tratar bem as pessoas, fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, né? Então, Santo Agostinho, ele chegou a essa conclusão dentro do catolicismo. Ele, né, quando ele escreve lá a questão 919 para Allan Kardec, ele estava dizendo que ele já tinha concluído no quarto e no quinto século, e como ele agia para chegar a essa felicidade. E ele dizia, eu sou feliz, eu atingi minha felicidade, porque vivo em paz com minha consciência, vive em paz com tudo e com todos, né? Mas a vida dele não foi assim o tempo todo, né? Eu vou ser muito rápido, mas ele tinha muitos defeitos quando jovem, ele já reencarnou com muitos defeitos, ele era vaidoso, né? Ele adorava retórica, adorava ganhar dinheiro com a retórica dele, adorava ajudar pessoas muitas vezes que não tinham agido corretamente, porque ele conseguia dobrar os outros advogados, né? Na época não eram advogados, né? Eram pessoas ligadas à eloquência, pessoas ligadas à retórica, que defendiam os casos. E ele ficou, quando chegou nos seus 18, 19 anos, ele começou a se questionar por que existia esse mal dentro dele, né? Esse mal existia dentro dele, e ele
sabia que estava errado, mas ele não conseguia vencer esses vícios que ele tinha, que era da vaidade, os vícios até ligados até à própria sexualidade, e vícios ligados... Não é tudo isso que as pessoas falam a respeito da sexualidade, não, né? Mas ele não era, na realidade, 100% correto. Mas não é a depravação que muita gente fala e que denigre, na realidade, a figura de Santo Agostinho. Olha, falar em denegrir, a gente vê muita coisa nos Facebooks, no WhatsApp, denegrindo personagens, né? É impressionante hoje como se busca denegrir personagem. O outro dia vieram me comentar a respeito da baixeza do Mahatma Gandhi, porque foi lido no Facebook algo que falava muito mal do Mahatma Gandhi. Hoje fala-se mal de todo mundo. Por quê? A melhor forma de você evitar de subir é fazer com que todo mundo desça para o nível que você tem, né? E é o que a gente vê na mídia. Pessoas que falam mal de Dom Pedro, pessoas que falam mal de pessoas de personalidade, pessoas que falam mal. Então, Santo Agostinho, voltando a Santo Agostinho, ele, na realidade, ele tinha seus vícios, né? E ele percebia, e ele não conseguia entender porque ele era dominado por esses vícios, que era a vaidade, principalmente, né? A vaidade era a sua principal vício. Mas na vaidade e na eloquência, porque ele falava muito bem, ele era muito inteligente, é muito inteligente, né? Então ele ganhava dinheiro, ele dava aula, ele foi professor em universidades, né? Lá em Cartago, depois em Roma, depois em Milão, ele esteve dando aula nessas universidades, e ele buscava entender por quê. Na Bíblia ele não encontrou, mas ele encontrou uma seita chamada maniqueísta, que na época encontrou uma solução para essa dicotomia entre o bem e o mal que existe dentro de nós, né? Então, os maniqueístas, que era uma seita muito forte, eu já tinha comentado outra vez aqui, eles diziam que o mal é fruto da matéria, do teu corpo físico, e que o bem, ele é fruto de Deus, fruto da luz, né? São dois poderes antagônicos. Existe o bem, que é Deus, é a luz, é teu espírito, e o mal, que é a matéria, que é o demônio, é a matéria, que é o teu corpo. E durante 8 anos, 9 anos, ele seguiu com essa ideia que todos os seus vícios eram provocados pelo seu corpo físico. É exatamente o que nós lemos no Evangelho, né? Foi exatamente isso, que ele diz o seguinte: o mal não é proveniente do corpo físico, mas naquela época os maniqueístas acreditavam que o mal vinha do corpo físico. E muita gente, até hoje, né, fala sobre isso. Jesus teve uma frase que ele disse: orai e vigiai para que não caís em tentação, né? Por quê? Logo em seguida, do orai e vigiai, né? Logo em seguida tem uma outra frase que normalmente a gente não lê e não fala, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? O evangelho está lá, em Mateus está lá escrito: o espírito é forte, mas a carne é fraca. E muita gente diz: o problema dos vícios, o problema de eu ser o que eu sou, é por causa do corpo físico. Jesus disse isso. Não é verdade. Isso é uma interpretação, né? A gente tem que interpretar pelo espírito e não pela letra. Jesus quis dizer o seguinte, que quando a gente encarna, quando a gente está com o corpo físico, isso é um escafandro. Isso atenua nossas vibrações, tem a lei do esquecimento, tudo aquilo que nós poderíamos estar fazendo de forma mais livre como espíritos, e os espíritos normalmente têm uma visão mais dilatada, tem muito mais visão a respeito das coisas, o corpo atrapalha, né? Daí a dificuldade que muitos têm logo no começo da sua vida, até dominar o corpo físico. O corpo físico é um escafandro. Uma coisa é você andar em cima da terra e outra coisa é andar no fundo do mar no escafandro, né? Então, o corpo físico é um escafandro, diminui, né? Ele quis dizer que a carne complica a vida do espírito, sob o ponto de vista de atenuar a frequência vibratória, porque a matéria tem uma frequência vibratória muito baixa, e a matéria também tem uma energia muito forte, então atrai muito o corpo físico. Mas os vícios não estão na matéria, os vícios estão no espírito, né? E o Santo Agostinho depois passou por uma série de outras fases e chegou à conclusão que, na verdade, tudo isso era balela, que os maniqueístas era balela,
que essa história do corpo, ele entendeu a história de que a carne é fraca, e o espírito é forte, né? Ele entendeu tudo isso. E ele percebeu que o único responsável pelo que ele era ele mesmo como espírito. Então, se eu sou colérico, é porque o espírito é colérico. Se eu sou briguento, é porque o espírito é briguento. Se tem vícios, se tem atrações materiais, é porque o espírito é assim, não porque a carne é assim. A carne, ela complica a vida, mas ela não tem esses vícios, né? Pode falar. Tem uma pergunta da Roberta que se precisar tomar passe, o que ela pode fazer? Porque antes no Chile ela tinha uma vez por semana. Nós não temos, não estamos dando passe, porque a parte presencial não está sendo efetivada. Alguns centros espíritas têm passes, alguns centros espíritas estão fazendo atividades em grupos pequenos, né? Tem alguns centros que estão atendendo pequenos grupos. Então, talvez seja necessário, se achar necessário, vá a esse centro, né? É necessário passe? Se não achar, não é necessário passe nesse momento. Por isso que logo no começo eu disse que o tratamento à distância não é que está sendo realizado agora, não é exatamente o tratamento que nós temos em período normal, porque a espiritualidade já leva em consideração as dificuldades que a gente tem, como, por exemplo, a falta de passe. Então, eles já suprem essa necessidade. Se achar em algum lugar, vá, mas que é obrigatório? Não é obrigatório, tá bom? Eu vou pedir agora para a manager para fazer mais uma abertura com relação ao Evangelho. Não sei se vai dar. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é no item 26, bem no final do item 26, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz: Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Eu vou até parar nesse momento, porque veio muito forte, muito forte. Pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas as coisas vão voltar ao normal e nós vamos voltar às atividades presenciais. Nessa jornada, não muito longa, que eu já vivi dentro do Espiritismo, eu cansei de ver gente que não participa das atividades porque fica chateado com o que acontece numa instituição, com os companheiros e assim por diante, né? Eu não vou lá porque as pessoas lá parecem que são dona do passe, dona da água da sexta-feira, dona do café das 2 horas da tarde. Se você dá uma ideia, o outro responde mal, coisa e tal. Então, eu não quero ir porque isso me desgasta e eu prefiro ficar aqui no meu canto. Pelo menos eu não penso mal e não falo mal de ninguém e eu não fico irritado, né? Então, essa frase me lembra muito disso. Muita gente se isola da tarefa porque não quer enfrentar as dificuldades da própria tarefa, no sentido do relacionamento com as pessoas. É fácil o relacionamento com as pessoas? Não. E vocês sabem muito bem que não é fácil. E numa instituição espírita é pior ainda. Por que é pior? Porque os espíritos do mal caem sempre em cima da gente. Então, quando você baixa a tua brecha, né? Você abre tua brecha, cria uma brecha, eles te atacam. Por isso que ocorre, inclusive, mais milindres dentro do centro espírita. Por isso que ocorrem mais desavenças dentro de uma instituição espírita, porque nós estamos numa batalha, a verdade é essa, uma grande batalha entre o bem e o mal. Então, nós temos espíritos que eles vão lá para incitar a discórdia, né? Aí você vai numa reunião de cura, a gente acha que está tudo muito bonitinho, mas está cheio de gente brigando, né?
eu cheio de jeito que eu falo, eu estou exagerando, mas tem aqueles que se milindram naquele momento, ou ficam irritados com o companheiro, porque receberam uma resposta atravessada e assim por diante, né? Então, muita gente se isola do mundo, se isola da tarefa do centro espírita, porque não quer se chatear. Você está aqui encarnado para o quê? Para ficar enrustido na sua casa, sem nenhum relacionamento social com ninguém? Nós crescemos através do relacionamento, né? Nosso crescimento. Você vê como as coisas foram sabiamente criadas. Casamento entre duas pessoas, né? Precisa de um pai e uma mãe para ter um filho, né? Ou pelo menos para ser gerado um filho, né? E depois vai precisar de alguém para ser responsável. Você, para aprender, precisa de um professor ou de uma professora. Para você ler alguma coisa, tem que ter alguém que escreveu, né? E assim por diante. Então, nosso crescimento se dá pelo relacionamento com o terceiro. E a gente vê muita gente que evita o relacionamento com o terceiro porque não quer se chatear. Eu não gosto da maneira como a recepção me trata, eu não gosto como acontece, por exemplo, eu estou citando cantina, mas é qualquer cantina, pelo amor de Deus, não estou falando da cantina do Sheila, né? Eu não gosto como o caixa fala comigo, né? E assim por diante, então eu não vou mais, né? Na verdade, isso é uma desculpa, né? Uma desculpa para não crescer, é uma desculpa para não perdoar, e é uma desculpa para não realizar o seu programa reencarnatório. Qual é o lugar nosso, como espírita? Dentro de um centro espírita. O lugar de um espírita é estudar e não ficar em casa, né? Eu conheci uma pessoa, um estudioso, eu não, conheci o filho dessa pessoa, uma pessoa extremamente estudiosa, o pai, ele podia discutir sobre qualquer assunto doutrinário, mas nunca entrou num centro espírita. Por quê? Porque ele não gostava do relacionamento com as pessoas. Ele se agastava, né? Tinha um desgaste no relacionamento pessoal com as pessoas. E ele ficava em casa, recebia muita gente, as pessoas iam conversar com ele, porque ele realmente era um poço de conhecimento doutrinário. Conhecia Herculano Pires, conhecia Hermínio, conhecia todo mundo, tinha tudo na ponta da língua, certo? Quando ele desencarnou, a esposa médium nos disse que ele foi atendido por um posto avançado aqui na crosta da Terra, porque ele não tinha cabedal, não tinha, na realidade, criado mérito para ser recebido numa colônia espiritual ou numa cidade espiritual. Ele foi recebido num posto de socorro e lá permaneceu. Por quê? Porque tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele sabia, ele nunca usou para o bem. Ele simplesmente usava para ele mesmo, conhecimento dele, né? Então, olha só, vamos voltar com certeza às atividades, é uma questão de tempo, mas nós vamos voltar. Isso vai passar, não tem jeito, né? Com certeza vai passar. E nós temos que reavaliar nossas atitudes com relação ao nosso trabalho mediúnico. Quantos não vão para a mesa de trabalho mediúnico porque o orientador, o coordenador, dá mais atenção a uma pessoa do que a outra, né? Nós não podemos confundir nosso trabalho, nossas obrigações, nossos compromissos com o A, o B e o C. A gente tem que tratar todo mundo bem e tem que entender que todo mundo é que nem a gente, né? Todo mundo tem seus defeitos, né? Então, quando ele fala do isolamento, eu lembrei dessas pessoas que não participam do centro espírita porque não querem se misturar, porque sabem que no centro espírita existem dificuldades. Existe inveja, existe... Aliás, eu estou falando coisas que não é só no centro espírita, né? Mas existe inveja, existe milindre, existe os donos das coisas, o dono do café, o dono da água, o dono da recepção, o dono disso, aquele outro, né? E as pessoas, muitas vezes, os próprios dirigentes, não estão dispostos a ouvir sugestões, que é outra coisa que também acontece, né? Então, se quiserdes um silício, se você quiser, silício porque o Allan Kardec estava falando das pessoas que se enclausuram
Os monges que se enclausuram nos monastérios, né, para não se contaminarem com o mundo mundano, isso acontecia muito, e aliás acontece até hoje, lá no Oriente, os monastérios, as pessoas se colocam fechados para não se contaminar com o mundo, né? Então, se você quer um silício, ou seja, se você quer se fustigar, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, né? Cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus, né? Eu vou fazer uma observação. Eu convivo com Edson, agora fazem 13 anos. São 13 anos que eu tenho a honra e tenho a graça de poder estar participando desse trabalho de cura e cirurgia. Se fosse pelo que ele ouve a respeito dele, se fosse por tudo aquilo que fazem, as injúrias, as coisas que falam mal dele, ou a maneira como tratam ele, ele já teria abandonado esse trabalho há muito tempo e não teria ficado 35 anos. E ele continua firme e forte. Dói, claro que dói. São espinhos na carne. Aquelas panelinhas que se formam para falar mal do médium, né, acabam sendo reveladas. Na verdade, a gente sabe de tudo, né? Porque a língua é o melhor meio de comunicação. Eu devia ter colocado, inclusive, um ícone, eu não, né? Mas a Áurea devia ter colocado um ícone lá no cartão digital com uma língua. Você aperta e já sai falando para Deus e o mundo o que você quer falar, né? Foi esquecimento. Eu vou ver se com a Áurea se ainda colocamos o ícone da língua, né? As coisas a gente fica sabendo, né? Eu mesmo fico sabendo de coisas que as pessoas acham que eu não estou sabendo, né? A gente se faz de fessa, a gente faz como se fosse bobaião, né? Faz aquela cara de paisagem. Mas a gente sabe de tudo o que acontece. Por quê? Porque a língua, a rádio peão, a língua é o melhor meio de comunicação. Mas voltando ao Edson, se fosse pelo que ele já ouviu, pelas intrigas, pelas ofensas, pelas injúrias, ele teria desistido. Desistiu? Não. E ele é uma vitrine. Agora, nós, mortais, que estamos com atividades muito menos demandantes, e não aguentamos a cara feia, ou porque o outro não disse bom dia, ou porque passou por você e nem te viu, né? Não. Vamos refletir. A hora é essa. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente estará de retorno. Repensemos como promessa de início de 2021. Vamos começar 2021 com firme propósito de cuidar da alma, cuidar do nosso compromisso espiritual. Cuidar do compromisso material, mas cuidar do nosso compromisso espiritual, né? E deixar de terceirizar a culpa, né? A culpa é do recepção, a culpa é do caixa, a culpa é do coordenador da reunião mediúnica, a culpa é do meu colega que entrega as fichas, não sei das quantas, lá no centro. Vamos pensar seriamente em voltarmos firmes para as nossas atividades e assumir o nosso compromisso espiritual, tá bom? Posso fazer um parênteses? Pode. No livro Mensageiros, tem 2 situações. Tem no começo do livro, que fala dos médiuns que terceirizam a culpa. Uma senhora que não foi, entrou para o centro, porque... no centro, porque dando culpa do marido, que ele era contra, punha contra as filhas e tal. Mas isso não aliviou o que ela teve que passar, porque é uma médium... Gostei da ideia. É os mensageiros. E aí, no final, também agora, acho que no capítulo 45, o Aniceto está falando ter muita teoria e pouca prática. Aniceto fala ter muita teoria e pouca prática. Aqui tem um capítulo de uma médium que, porque o marido
era contrário às atividades espirituais, ele era bilioso, esse era um marido bilioso, e ela não participava do trabalho que fazia parte do programa reencarnatório, né? Porque o marido não gostava que ela ia para o centro. Quando ela voltou, não foi o marido julgado, foi ela. É claro, o marido, obviamente, que passou pelo julgamento por ter atrapalhado o trabalho da esposa, mas não teve habeas corpus para a esposa, não. A esposa tinha que superar essa dificuldade, né? Esse livro aqui fala de casos de pessoas espíritas que falharam no seu trabalho. Pessoas que ou se deixaram fascinar mediunicamente por espíritos inferiores, ou pessoas que acabaram envolvendo dinheiro com atividade espiritual, ou muitos casos de pessoas que abandonaram sua tarefa mediúnica. É muito triste ver e ler o que aconteceu depois, né? Então, acho que Mensageiros é o livro do mês. Esse é um livro, é o segundo livro da coleção André Luiz, que deveria ser estudado por todos os espíritas. Na hora que a gente voltar, não vai ter perdão, né? Nossa consciência vai chamar a atenção. Foi, na realidade, o que a Cris, né, a nossa manager, ela falou que ela queria fazer uma observação muito oportuna, por sinal. Bom, nós estamos chegando ao final, eu só queria colocar novamente a questão do cartão, eu vou passar para vocês. Guardem esse cartão, porque vai facilitar a vida. Não vai ter mais que lembrar qual é mesmo o site, qual é mesmo o Instagram, qual é mesmo... guarda no teu computador ou guarda no teu arquivo do celular. Você não tem uma pasta na galeria? Coloca na galeria, cria uma pasta Irmã Sheila, cria uma pasta na tua galeria do celular Irmã Sheila, coloca nessa pasta, liga com o Google para você poder guardar na nuvem, não perder, e toda vez que você quiser telefonar, toda vez que quiser preencher um formulário, toda vez que você quiser entrar no Facebook, você entra na galeria, abre esse arquivo e clica, e você vai estar online com todos os nossos meios de comunicação, tá certo? Então, por isso que é importante guardar, para que a gente tenha acesso fácil a todos os nossos canais de comunicação, tá bom? Agora, eu vou pedir para que a gente termine com nossa Ave Maria, agradecendo esse nosso reencontro em 2021, né? E pedindo a Deus que hajam muitos frutos nessa figueira, porque a figueira que não dá frutos, ela é cortada e queimada e lançada no inferno, né? Jesus deixou muito claro, usou a comparação da figueira, que não dava fruto, e que no dia seguinte ela estava seca. Seca porque, na realidade, ela já era seca, não dava frutos. E, curiosamente, isso acontece com algumas figueiras lá na região da Palestina, né? Em que, normalmente, as figueiras são muito ricas na Palestina e dão muitos figos, mas algumas espécies não criam árvores. São árvores frondosas, árvores muito bonitas, geram muita sombra, mas não dão figo. Então, Jesus, a figueira que não dá figo, será queimada, será cortada e lá coisa, para carvão, né? Lareira, para fazer queimar, criar pão, né? Fazer pão ou queimar num churrasco e assim por diante. Que a gente seja uma figueira com muitos frutos em 2021. E vamos pedir a Nossa Senhora, Maria de Nazaré, ser o ano de 2021. Cheias entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e em breve estaremos juntos novamente. Vou colocar alguns nomes de amigos aqui. Não vou conseguir colocar todos. Pessoas queridas que participam dessas nossas lives. Belkis, lá de Pernambuco. Minha manager. Nosso querido Albano, lá de Angola, Luanda. Que era o Manuel. É, sobrenome. Espero ter coberto todos. Se não cobrir, me desculpem. Até minha sogra está assistindo, olha só que coisa. Esse ano começou bem, hein? Uma boa noite para vocês todos.